errado. Pois bem, outro benefício que vem sofrendo mudanças. A gente vai falar de fator previdenciário, mas lá na frente, tá? Porque a gente vai falar de fator previdenciário, que também veio aí a partir após a emenda constitucional, mas ele interfere no cálculo da renda mensal inicial dos benefícios. Em alguns de forma obrigatória, aposentadoria por tempo de contribuição, e em alguns de forma facultativa, como na aposentadoria por idade. Mas como ele interfere no valor, a gente vai tratar quando a gente tratar do cálculo do benefício. E o cálculo do benefício a gente vai estudar em renda mensal inicial e salário de benefício, tá? Daqui a um pouquinho. Acho que próxima aula. Se não na próxima, na outra. Pois bem, vamos falar agora de aposentadoria especial. Bom, e o que é a aposentadoria especial? Eu acho engraçado que tem uns clientes que chegam lá no escritório e dizem assim: doutora, eu ganho R$1.000. Tá errado. É bem, eu preciso ver como é que foi calculado o seu benefício para saber se está errado, porque o benefício é matemático. O único benefício que não é matemático é o segurado especial. Por quê? Porque o segurado especial não precisa comprovar recolhimento de contribuição previdenciária. O próprio exercício de atividade em regime de economia familiar faz dele um segurado com direito a benefício. E no caso do segurado especial, o benefício está em sempre um salário mínimo quando ele é substitutivo de renda. Tá? Fora o segurado especial, todos os outros benefícios do Plano Geral de Previdência Social são feitos com base num cálculo matemático, previsto na lei, levando em consideração as contribuições que a pessoa verteu para a Previdência. Então, ninguém é capaz de, com a informação, eu me aposentei especial e recebo R$1.000, dizer se aquele benefício está errado ou está certo. É impossível. Mesmo que você seja um gênio da matemática. Você tem que olhar como foi que foi feito aquele cálculo. Mas o problema está no nome. Porque o cliente acha que se a aposentadoria dele é especial, ela também tem que ter um valor especial. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas como se meu benefício é especial, doutora? É especial. Aí você vê estrelinhas, né, nos olhos dele. Embora a aposentadoria especial tenha esse nome, o que a diferencia das outras é tão somente o tempo de contribuição. Não é a forma de cálculo. A forma de apurar o salário de benefício, a média das contribuições é a mesma. O fator previdenciário não incide nela. Isso é uma vantagem em termos econômicos. Mas ela também leva em consideração a média dos salários de contribuição. A média do que você contribuiu. Se você sempre contribuiu no salário mínimo, provavelmente esse benefício vai ser mínimo mesmo sendo especial, tá? Então, o que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é devida às pessoas que trabalham sujeito a riscos. Que riscos? Riscos de exposição de vida e saúde. Pessoas que trabalham em atividades, em locais de trabalho, em determinadas empresas, em contatos com substâncias químicas, em contatos com eventos danosos de natureza física, com substâncias biologicamente nocivas. São essas pessoas que vão ter direito a se aposentar de forma especial. E o que eu quero dizer, se aposentar de forma especial? Se aposentar com menos tempo de contribuição. Com um tempo de contribuição reduzido. Aos 15, aos 20 ou aos 25 anos, dependendo do grau de exposição. Então, você pode ter um trabalhador que com 15 anos de tempo de contribuição se aposente, independentemente da idade. Independentemente da idade. Certo? Vamos lá. A aposentadoria especial é devida em razão do exercício habitual. Para você se aposentar especial, esse contato com o danoso, com o arriscado, com o perigoso, com o nocivo, não pode ser ocasional. De vez em quando. Não, uma vez por mês eu entro num lugar que é ruidento. Ruidoso, né? Não sei se fala. Não é ruidento, com certeza, que ruidento é coisa de gente do interior. Ruidoso, né? Uma vez
vez por ano eu uso uma britadeira que tem uma vibração. Isso não é atividade especial. Por quê? Porque ela é eventual, ela não é habitual. Então, o contato, o exercício da atividade prejudicial à saúde tem que ser habitual. Não pode ser ocasional, nem pode ser intermitente. Tem que ser contínua. Contínua. Vocês não vão também pensar, igual uma procuradora que botou na contestação de processo meu, que como a pessoa não estava a jornada inteira, 8 horas, sujeita a ruído, não tem direito. Porque isso quer dizer, então, quando a pessoa for no banheiro, não está nas 8 horas, então não considera. O tempo de almoço já tira a natureza? Não. Isso é questão de razoabilidade. Você vai entender, a maior parte da jornada diária de trabalho, ele estava ou não sujeito à atividade, ao evento danoso, na maior parte da sua jornada de trabalho, tá? E alguns elementos, as normas regulamentadoras do direito do trabalho, as NRs 15, NR 17, vão dizer o tempo de exposição. Porque vocês imaginem o seguinte, o evento danoso de um ruído de 100 decibéis durante 4 horas pode ser o mesmo evento danoso de um ruído de 85 decibéis por 8 horas. Uma exposição a ruído menor, mas mais prolongada. Então, quer dizer que por essa pessoa não ter trabalhado 8 horas sujeita a ruído de 100, só ter trabalhado durante 6 horas ou durante 4 horas ao ruído de 100, se for comprovado que essa exposição por 4 horas durante a jornada de trabalho é danosa, se enquadra, vai ser considerada como habitual. Tá? É a ideia de uma continuidade. Não quer dizer que, não, eu como supervisor entrava de vez em quando numa sala que tinha ruído. Então, não é o caso. Tá? Não tem como dizer. A aposentadoria especial, ela vai considerar, como todas as outras aposentadorias, a média do seu salário de contribuição, que é o quê? O valor da sua remuneração mensal, se você é empregado, de julho de 1994, ou da data da sua filiação, se você filiou após julho de 1994, até a data de entrada no requerimento, excluindo-se os 20% menores e apurando a média dos 80% maiores. Desse valor, no caso da aposentadoria especial, você tem um salário de benefício, no qual você vai multiplicar pelo coeficiente, no caso da aposentadoria especial, é 100%. Não tem fator previdenciário. Então, quais são as vantagens da aposentadoria especial? Não tem fator previdenciário, o coeficiente é sempre 100%. Quanto é que vai ser esse benefício? Depende. Se o seu salário de contribuição era alto, seu benefício vai ser alto. Se o seu salário de contribuição era baixo, seu benefício vai ser baixo. Tem muita gente aposentada especial recebendo um salário mínimo, porque contribuía em um salário mínimo. Por isso que eu estou dizendo que é impossível dizer o valor. Vai depender do quanto esse segurado contribuiu para o próprio regime de previdência social. Tá? Antigamente, antes de 99, eram só os últimos 3 anos. Eram os últimos 36 salários. Mas eu entendo que, acertadamente, a lei foi alterada. Porque muita gente que contribuiu a vida toda em valores baixos, nos últimos 3 anos, ou nos últimos 4 anos, ou nos últimos 5 anos, contribuíam lá no teto, para se aposentar no teto. Isso não atende ao equilíbrio financeiro e atuarial, que é princípio de previdência. Então, o que foi que fez a lei, em 99? Ela trouxe um número imenso de contribuições. Hoje, por exemplo, eu me filiei à Previdência Social em 2004. Tudo que eu venho pagando, até quando eu for me aposentar, vai ser considerado minha vida inteira. Eles só vão excluir 20% dos menores. Porque ele está excluindo aí aquele período que você ficou desempregado e contribuiu no valor pequeno. Que são, a exceção, os 20% menores saem. Consideram os 80% maiores. Ainda assim, 80% pode ser muito salário. Uma pessoa que se aposente hoje especial vai considerar, sabe quantos salários? 242 salários. Sendo excluídos 48,
que é os 20% menores. Ou seja, vai fazer uma média de quase 200 salários. Por mais que a pessoa tente, na véspera da aposentadoria, contribuir no teto, não vai adiantar nada. Se a vida dela não foi contribuindo em valores altos, ela não vai se aposentar com valores altos. Isso é tudo para evitar fraude. Tá? E tem que evitar fraude mesmo. Tá? Bom, então, a aposentadoria especial é devida em razão da existência habitual, não ocasional e não intermitente de atividade prejudicial à saúde ou integridade física. A exposição está relacionada de forma indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. O que eu quero dizer? Não tem a ver com a empresa produzir um bem que não é nocivo. Não tem a ver. Ah, não, mas a empresa trabalha com alimento. O alimento não é nocivo. A exposição não tem nada a ver com o bem que a empresa produz. Não tem nada a ver com a prestação do serviço. Tem a ver com que tipo, ou pela forma com que você presta o serviço, ou pelo o equipamento que você presta o serviço, ou pelo ambiente de trabalho. Se você está sujeito a determinados elementos que a lei prevê como nocivos. Não são todos os elementos. São aqueles que a lei prevê como nocivos. Se a lei não prevê como nocivo, não é nocivo. Tá? Princípio da seletividade. Bom, é devida ao segurado empregado e ao segurado avulso. Por que é devido somente ao empregado e somente ao avulso? Primeiro é a questão da prova. Como é que você consegue provar a exposição à atividade especial, você sendo contribuinte individual? Você mesmo vai expedir os formulários que provam a exposição? Entendeu? Há um entendimento que você podia sim provar até 2003 a exposição e seria, até 97, perdão, e seria enquadrado. Somente pela profissão. Se você provar o exercício da profissão até 97, no caso do INSS considera até 95. Você é enquadrado. Na justiça até 97, tá? Apenas pelo exercício da profissão. A partir daí, até 2003, você poderia comprovar. Se você conseguisse demonstrar que na sua atividade você laborava exposto. Mas hoje é praticamente impossível devido à documentação necessária para você conseguir comprovar essa atividade especial, que é o perfil profissional previdenciário, PPP, né? Bom, qual é a exceção? É o cooperativado. O cooperativado, ele vai ter direito, ele pode ter direito à aposentadoria especial. Aí tem também um outro fator que impede que outros segurados tenham direito. Não há previsão de custeio. E a gente sabe que todo benefício tem que ter previsão de custeio. Tá? Nenhum benefício pode ser concedido sem que haja uma prévia previsão de quem vai custear esse benefício. De onde vem o recurso que vai bancar o pagamento do benefício. No caso da aposentadoria especial, há previsão. Mas a previsão é as empresas tomadoras de mão de obra vão cobrar das empresas que recebem a mão de obra e o empregador é obrigado a pagar a contribuição para a manutenção da aposentadoria especial. E o contribuinte individual, ele não tem essa previsão de custeio da aposentadoria especial na contribuição dele. A contribuição dele é 20%. Tá? No caso do cooperativado, não. O cooperativado, ele é um contribuinte individual, porque ele não tem relação de emprego com a cooperativa. A relação dele é divisão de lucros com a cooperativa. Porém, se essa cooperativa ela expõe esse cooperativado a atividade especial, a elementos danosos à saúde desse cooperativado, a cooperativa é responsável por pagar a alíquota de custeio da aposentadoria especial. Então, o cooperativado, ele é um contribuinte individual, porém ele conserva muitas características do empregado, e uma dessas é o direito à aposentadoria especial. Ele também não é o responsável tributário. O que eu quero dizer com isso? Quem é responsável por recolher a contribuição é a cooperativa, não é o cooperativado. A cooperativa é responsável por reter, descontar do valor do cooperativado e repassar para o INSS a contribuição previdenciária do cooperativado. Quando no contribuinte individual, a maioria dos contribuintes individuais são eles os responsáveis pelo próprio recolhimento da contribuição previdenciária. Tá? Bom, então, apenas o empregado, o avulso e o cooperativado vão ter direito à aposentadoria especial.
Olha o que diz o artigo 57 da Lei 8.213. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa lei, que são 180 contribuições. Ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, durante 20 ou durante 25 anos, conforme dispuser a lei. Isso vai estar no regulamento. E isso tem a ver com a nocividade da atividade ou do elemento a que está submetido. Tá? Então, a submissão a ruído não tem a mesma nocividade, por exemplo, de um mergulhador de ampla profundidade. Um mergulhador de ampla profundidade vai ter direito a uma aposentadoria mais precoce, não me falha a memória, 20 anos. Por quê? Porque ele está sujeito a um perigo de vida e uma exposição muito maior do que um mero ruído. Entenderam? E assim por diante. Você vai ter substâncias químicas que são muito danosas, que são cancerígenas. Essas substâncias podem dar o direito a uma aposentadoria mais precoce. Tá? Pessoas que trabalham sujeitas à radiação. Porque a gente tem que fazer uma diferença. Eu não acredito que caia na prova isso. Ou pelo menos não vai cair com detalhes. O que pode cair na prova é vocês dizerem o seguinte: a verificação se uma atividade é especial ou não está vinculada ao período em que a atividade foi exercida. Pode cair assim. Isso é verdade. Na hora que você vai verificar se uma atividade é ou não especial, você vai ter que ver quando ela foi exercida. Por exemplo, o ruído até 97 era 80 decibéis. 80. De 97 até 2003, 3, viu? Não 13. Esse ruído, para ser considerado atividade especial, a submissão a ruído tem que ser de 90 decibéis. Depois de 2003 para frente, o que está em vigor hoje é 85 decibéis. Para você considerar se a atividade é especial ou não, você vai ter que ver quando ela foi prestada. Porque uma pessoa que tem um ruído de 86 decibéis, se essa atividade foi exercida entre 93 e 2003, não era especial. Porém, se ela foi exercida antes de 97 ou depois de 2003, ela é especial. Entenderam? Por quê? Porque a lei da época do exercício da atividade previa como especial ou como não especial. Outra coisa, enquadramento por profissão. Até 95, para a prova de vocês é 95, a justiça reconhece até 97. Até 95, o enquadramento se dava por profissão. O decreto dizia quais profissões estavam sujeitas à atividade especial. Aí eu vou dar exemplos para vocês. Tinha lá motorista de ônibus, motorista de caminhão, cobrador. Tinha lá engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro metalúrgico. Tinha lá médico, tinha lá enfermeiro, tinha lá uma série de atividades. Bastava você ter uma carteira de trabalho ou um documento, como um contra-cheque, como um livro de registro de empregado, que demonstrasse que a sua atividade era uma daquelas atividades que estava prevista naquele decreto que vigorou até 95. Estivador, estava lá. Profissão versus período especial, acabou, enquadramento por profissão. Por isso que até hoje, muitos clientes chegam lá no escritório: doutora, eu trabalhei como vigia armado até esse ano. Eu não tenho direito a me aposentar por especial? Não sei. Eu sei que até 95 o senhor consegue o enquadramento como especial apenas comprovando que sua atividade era de vigilante armado. A partir de 95, você vai ter que provar o quê? Exposição a agentes que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Não basta ter a profissão. Não basta ter a anotação na carteira. Tem que ter os documentos que comprovam a exposição efetiva a
aqueles agentes que estão previstos no decreto 3048 como agentes nocivos. Ficou muito mais difícil. E hoje, talvez impossível. A aposentadoria especial está para ser extinta na prática. Está tudo dependendo de um julgamento que começou há uma semana atrás no Supremo Tribunal Federal, que trata da utilização do equipamento de proteção individual. Porque o Supremo está julgando que se a empresa fornece o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção individual diminui ou elimina a nocividade, automaticamente a pessoa não terá direito à aposentadoria especial. Ou seja, vai ficar praticamente impossível que você comprove, além da exposição, que o equipamento não elimina a nocividade. Entendeu? Então, no caso, por exemplo, da pessoa do raio-x, que é aquele colete, aquele barreira, né? Que tem uma barreira de cobre, se não me falha a memória, é cobre, que você fica atrás com aquele vidrinho para poder tirar o raio-x. Você tem que provar que aquilo não elimina a radiação, nem diminui. Porque se a radiação vai para um nível que não é considerado nocivo pela norma, que trata de exposição à radiação, não vai ser especial. Hoje não. Hoje se entende que o EPI, para efeitos previdenciários, o INSS entende que se provar que o EPI retira a nocividade, ele indefere. Mas a Justiça entende que a mera utilização de equipamento de proteção não retira a natureza especial. Porque o que interessa é a exposição ao perigo. E não necessariamente que você está sendo submetido ao perigo, mas que você está sendo exposto ao perigo. Que eu entendo ser a interpretação mais correta. Se o Supremo entender que não, praticamente acabou a aposentadoria especial. Na prática, nós vamos ver praticamente nenhuma aposentadoria especial sendo deferida. Tem umas exceções, por exemplo, calor, não tem EPI contra calor. Então, vão existir ainda alguns tipos de elementos que não vão ter equipamento de proteção individual, mas é raridade, exceção, minoria. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33, o voto do ministro Barroso foi contra, dizendo que a EPI, contra, digo, segurado, a favor da autarquia, e o ministro Luiz Fux concordou, mas pediu vista para analisar apenas o caso concreto. Então, provavelmente, o INSS já vem com 2-0 nesse primeiro julgamento. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício, eu também já tinha dito, só reafirmando, tá? Então, o coeficiente da aposentadoria especial é sempre 100%. Sempre. Tá? Independentemente se você se aposentar aos 15, aos 20 ou aos 25. Com 15 anos vai ser 100%, com 20 vai ser 100%, com 25 vai ser 100%. O que vai dizer se é com 15, 20 ou 25 é a exposição ao agente e a quantidade desse agente. Né? E aí vai estar no decreto se aquela exposição é de 15, se aquela exposição é de 20 ou é de 25. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a aposentadoria por idade. Por isso que no início da aula, para quem estava aqui, a gente falou de como é a aposentadoria por idade. Né? Você tem que requerer até 90 dias do desligamento do emprego para considerar a data de desligamento do emprego. Se você requerer após 90 dias, é a data do requerimento, considerada como a data de início do benefício, a data que você tem direito a receber o benefício. Então, atualmente, quais são os requisitos para você ter direito a essa aposentadoria tão especial? Bom, você tem que comprovar o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, que a gente já falou, em condições especiais que prejudiquem a saúde. Você tem que comprovar, além do tempo, então você tem que comprovar que durante aquele período todo você foi exposto. Além de provar que aquele período todo você foi exposto, você tem que provar o grau de exposição. Ok, você foi exposto a ruído, tudo bem. A quanto de ruído? A quanto de vibração? A quanto de radiação? A quanto de poeira de cobre? A quanto de magnesita? A quanto de óxido de etileno? De arsênio? Entendeu?
Tudo isso está lá no decreto como elementos químicos. O que eu falei de físicos, porque, por exemplo, vibração é físico, não é químico. Né? Já poeira de cobre é químico. Né? Então, você tem que provar a exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Porque, às vezes, um agente só não é prejudicial, mas os dois juntos se tornam extremamente nocivos, danosos. Né? Quem gosta de química entende disso. Eu não entendo nada de química. Então, para quem gosta, sabe aí muito mais do que eu dessa associação de elementos que pode tornar um fator biológico ou químico inofensivo em algo extremamente danoso. Mas isso, quem tem que comprovar é o segurado que tem que comprovar. E tem que comprovar pelo período equivalente ao exercido para a concessão do benefício. Ou seja, tem que comprovar a exposição por 15 anos, por 20 anos ou por 25 anos. Bom, eu tenho que provar, então, por 15, por 20 ou por 25 anos. Mas tem algumas exceções. Nós já vimos naquela parte do artigo 55 que é considerado como tempo de contribuição, tempo militar. É considerado como tempo de contribuição, período intercalado de auxílio-doença com aposentadoria. Aqui também a gente vai ter casos que não houve efetivo trabalho, mas que é considerado. Por exemplo, férias do empregado sujeito a condições especiais. No período de férias, você não está sujeito, concorda? Você está 30 dias em casa, ou se você ganha bem, você está nas Bahamas. Você não está sujeito ao elemento químico-físico. Mas nem por isso você tira a condição especial. Então, períodos de férias remuneradas não tiram a natureza especial. Se você, no ano, passou um mês de férias, esses 30 dias vão ser considerados especiais no cálculo do seu tempo de contribuição. Benefícios por incapacidade do empregado sujeito a condições especiais. A mesma coisa, se você recebeu um benefício por incapacidade, depois retornou ao trabalho em atividade especial, esse período, assim como o tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição, ele também guarda a natureza especial. Então, o tempo que você ficou em benefício, se você alterna com o trabalho e retorna à atividade especial, esse tempo de benefício deve sim ser considerado como especial. O salário maternidade da empregada sujeita a condições especiais. É óbvio que nos 4 meses que ela está cuidando do filho, ela não está sujeita a atividade especial. Ou 6 meses, se a empresa tiver o programa de valorização, né, da maternidade, paga esses 2 meses. Porque vocês sabem que o salário maternidade, a gente vai estudar, a licença é 120 dias, né? Não é nem 4 meses, são 120 dias. A empresa poderá ampliar ao seu custo por mais 60 dias. Ao seu custo, empresa. Tá? Esse período de 120 dias ou mais, ou de 6 meses, equivalente a 6 meses, é a empresa, que a empresa conceda, se mantém a natureza de especial. Tá? Embora a empregada não esteja sujeita, mantém a natureza especial. Bom, se todo benefício tem um financiamento, a aposentadoria especial também tem. E por que a gente não falou do financiamento dos outros? Porque para todos os outros, o financiamento é o quê? São as contribuições sociais. As contribuições sociais do empregado, as contribuições sociais do contribuinte individual, as contribuições sociais do facultativo, são as contribuições sociais. E no caso do empregado, as contribuições sociais dele, a da empresa, sobre a folha de salário, etc. Isso a gente vai ver na parte de custeio. Mas no caso da aposentadoria especial, há uma contribuição que é especificamente destinada ao custeio dessas aposentadorias. Então, a Lei 8.212, que é a lei que trata do custeio, ela fala o seguinte: os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 1, que é a contribuição para o custeio da aposentadoria especial, cujas alíquotas serão acrescidas de 12... Esse inciso segundo fala sobre folha de salários. Serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos. O que ela quer dizer? Bom, se a empresa paga, uma empresa comum,
sobre a sua folha de salários, como sua contribuição social, 20%. Se ela tiver um empregado com direito a se aposentar especial, ou seus empregados, vamos dizer, naquela planta, você está sujeito a óxido de etileno, por exemplo, em quantidade que lhe sujeita a aposentadoria especial. Pois bem, se essa empresa, ela expõe esses trabalhadores, e esses trabalhadores têm direito à aposentadoria especial, além da contribuição que ela paga, de 20%, ela vai pagar 32%, que é 20 mais 12, se der direito à aposentadoria com 15 anos. Ela vai pagar 29, se os trabalhadores dela tiverem direito à aposentadoria com 20 anos. E ela vai pagar 26% sobre a folha de salário, se os empregados dela tiverem direito à aposentadoria com 25 anos. Então, é a empresa que expõe o funcionário, que arca com o pagamento do custeio dessa aposentadoria especial. E é aí que está o grande problema. Porque aí as empresas, como não querem pagar, fazem a documentação toda desfavorável para que esse segurado não consiga se aposentar. Entendeu? E encontra engenheiros, porque a verdade é essa, engenheiros de segurança do trabalho que aceitam assinar laudos periciais e perfis de PPPs, dizendo que o ruído é X, quando na verdade é Y. Que a concentração de radiação é X, quando na verdade é Y. Para não pagar. E aí o que acontece? O segurado não consegue provar para o INSS que a atividade é especial. O INSS, ele tem formas de verificar em loco, mas é muito difícil. Imagine se ele vai fazer isso com todos os requerimentos de aposentadoria especial. Hã? É praticamente impossível, concorda? É praticamente impossível. Como é que você vai? Todo requerimento de aposentadoria especial, não, esse PPP aqui tá, vou fiscalizar. Claro que você pode fazer ações conjuntas de fiscalização e tal, mas é muito complicado. A maioria dos segurados tem que ir para a justiça, pedir prova pericial, para na justiça provar, através de perícia com o engenheiro de segurança do trabalho, que o PPP não traduz a realidade do ambiente de trabalho. E aí o INSS pode entrar com ações regressivas contra as empresas para cada aposentadoria especial que ele tenha que conceder judicialmente, para que a empresa pague o custeio daquela aposentadoria. É assim que deve ser feito. O acréscimo incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais. Óbvio que se a contribuição é para o custeio da aposentadoria, não vai incidir sobre a folha completa de salários. Se você tem uma área da empresa que é só escritório, não está sujeita a nenhum tipo de risco, você não vai pagar sobre a folha de salário daqueles funcionários do escritório. Você vai pagar só dos funcionários que tenham direito à aposentadoria especial. Tá? Cancelamento do benefício. Nós já vimos que a aposentadoria por invalidez está sujeita ao cancelamento do benefício. Alguém se lembra qual é a hipótese? Cancelamento imediato do benefício de aposentadoria por invalidez? Mas aí é todos, não é só aposentadoria por invalidez. Essa hipótese falou morte. Mas ok, morte resulta no cancelamento de todo o benefício. Mas tem um fatorzinho, que a gente viu na aula passada, que faz com que o aposentado por invalidez tenha seu benefício automaticamente cancelado. Gente, retorno voluntário ao trabalho. Se você está doente, está inválido, e voluntariamente retorna ao trabalho, acabou a aposentadoria por invalidez. O INSS está automaticamente, né, autorizado a cancelar o benefício. Pois bem, só a aposentadoria por invalidez tem essa prerrogativa de cancelamento? Não. A aposentadoria especial também tem. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade não tem essa previsão de cancelamento automático, exceto com a morte, óbvio, né? Mas, no caso da aposentadoria especial, não é a morte. O benefício será cancelado automaticamente a partir do retorno do segurado ao exercício de atividade ou operação que o sujeita aos agentes nocivos constantes da relação. Essa aposentadoria, ela já é
num tempo reduzido para que ele não se exponha mais. Se ele volta a exercer a atividade voluntariamente e se sujeita novamente à atividade especial, o benefício é automaticamente cancelado. Mas nesse caso, a pessoa gostaria de ficar com o benefício e com o salário, é isso? Não é proibição de retorno ao trabalho. O aposentado especial pode trabalhar. Ele só não pode trabalhar em atividade especial. Porque qual é o objetivo da aposentadoria especial? É retirar ele daquela exposição. Ele está tendo direito a se aposentar precocemente muitos anos antes. Muitos anos antes. No caso do homem, 10 anos no mínimo antes. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição é 35. Aqui não há diferença entre homem e mulher, aposentadoria especial, viu, gente? Tá? A mulher ganha 5, o homem ganha 10. Por quê? Para ele não mais se expor. Se ele voluntariamente volta a se expor, deixa de ser razoável o benefício. Deixa de ter razão de ser. E o INSS está automaticamente autorizado a cancelar o benefício. Tá? Bom, agora é que vem o pepino. Agora é que vem o abacaxi. Qual é o abacaxi? E como é que você prova o exercício da atividade especial? Porque o abacaxi não é exercer atividade especial. Exercer atividade especial, a gente vê um monte de gente exercendo aí. Eu vejo na rua. Neguinho com a britadeira ali, ó, sem nada. Os fones de ouvido estão aqui, ó. E a britadeira tá aqui. E você passa sem aguentar. E o cara tá lá. Aí, em 5 anos, 10 anos, ele não tem mais ouvido pra nada. Tá igual aquela propaganda. Você lembra de uma propaganda de quem é? Ei, você lembra? Né? Era de um eletrodoméstico. Pois é, tá igual o velhinho da propaganda, que não ouve nada mais. Pois bem. Então, você vê no dia a dia muitas pessoas se expondo a atividades nocivas. Você vai fazer um exame de raio-x, você vê aquela pessoa ali fazendo 40, 30 exames por dia. Enquanto você fica com medo se você tem que fazer 2 por ano da radiação que você está tomando, né? Pois bem. Mas uma coisa é exercer atividade, outra totalmente diferente é provar que exerceu a atividade nos moldes que a lei prevê como nociva. Tá? A prova da atividade especial, ela está lá no anexo 4 do decreto 3.048/99. Se vocês abrirem o decreto, por favor, eles já abriram algum dia, porque a gente já está na 4ª ou na 5ª aula, né? Então, já abriram. Se vocês não abriram, amanhã vocês vão, só para descarrego da consciência da professora, ir lá e dar uma olhada, só uma olhada assim nos anexos, que é um monte de tabelinha. Vai ter nexo entre doença e trabalho. Vai ter quem tem direito ao acréscimo de 25%, que a gente já viu, da aposentadoria por invalidez. E vai ter no anexo 4, passa o olho. Vocês não vão ter que decorar, porque não vai cair na prova. Se a sênior dá direito à aposentadoria com que qualificação e com quanto tempo. Isso não vai cair na prova, né? O que vai cair na prova é se você sabe o que é aposentadoria especial. E o que prova essa aposentadoria especial, tá? Bom, o anexo 4 diz quais são os elementos e quanto tempo esses elementos sujeitam. Claro que o anexo 4 ele não se esgota em si. Ele vai ter o apoio das normas técnicas que dizem respeito àquelas atividades, aqueles elementos nocivos. Então, você vai usar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, você vai utilizar normas da Organização Mundial da Saúde, normas de diversas naturezas para demonstrar, por exemplo, a quantificação de uma radiação. Não vai estar no decreto, tá? Vai estar na norma que trata de radiação. Mas o decreto é que vai dar base. Bom, e nós temos um documento que ele é obrigatório a partir de 2003, que chama-se Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é um documento complexo que narra desde detalhes da atividade até detalhes
dos elementos químicos, físicos ou biológicos, com a quantidade, se há utilização de equipamento de proteção individual, se há utilização de equipamento de proteção coletivo, tudo isso está lá previsto no perfil previdenciário, perdão. Se vocês querem saber como ele é, o próprio documento, só é escrever PPP, que vai aparecer em PDF um modelo de como é o básico, o modelo desse perfil profissiográfico previdenciário, tá? Ele é emitido pela empresa ou pelo representante da empresa, preposto significa o representante legal da empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Então, o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho, ele elabora um laudo em relação àquela empresa, dizendo quais são os elementos químicos nocivos que a empresa trabalha, em qual exposição ela submete seus empregados, que tipo de equipamento, qual a dosagem, quantificar em turnos, em períodos, desde quando, até quando, de que forma aqueles elementos foram utilizados na produção que a empresa trabalha. Nos termos da legislação trabalhista, a previsão trabalhista de expedição desse laudo, constando informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre sua adoção por estabelecimento respectivo. Observem que a não utilização, o não fornecimento, melhor dizendo, do equipamento de proteção coletivo ou individual leva o direito do empregado que for prejudicado a ser indenizado pela empresa. A empresa tem o direito de fornecer, tem o dever de fornecer e tem o dever de fiscalizar o uso. Não é só de fornecer. Se a empresa fornece, mas não fiscaliza o uso, é dela a responsabilidade. Certo? Então a empresa tem que dizer no PPP se ela fornece, se esse equipamento ele faz com que o agente agressivo vá para os limites de tolerância previstos nas normas regulamentares e no decreto 3048. E também deve falar sobre recomendação de adoção pelo estabelecimento, ou seja, que tipo, porque não adianta fornecer o EPI, tem que fornecer o EPI adequado. Por exemplo, para determinados tipos de ruído, o protetor auricular tem que ser em formato de concha. Não adianta ser aquele pequenininho, dependendo da intensidade do ruído. Então, não adianta nada. Você tem um ruído lá com uma vibração enorme, você está usando aquele protetor pequenininho. Ele diminui, mas não elimina. Não leva ao nível de tolerância. Então, tem que ter a sugestão de utilização do equipamento X, em formato tal, fornecido pela empresa tal, né? Com limite de validade lá garantido pelo Ministério do Trabalho, tá? Tudo isso. Bom, quando o trabalhador vai requerer seu benefício de aposentadoria especial, ele vai levar obrigatoriamente esse perfil, esse PPP, tá? E aí é a perícia técnica do INSS que deverá analisar os documentos e realizar a inspeção nos locais de trabalho para confirmar a exposição. Observe que é um deve, não é um pode, não é se eu quiser. Tá? O decreto e a somativa dizem que a perícia do INSS deve analisar esses documentos. E, se for o caso, realizar a inspeção no local de trabalho. Para confirmar se o que está escrito lá está adequado com a realidade. Tá?